Hoje é dia 29 de abril de 2023, aqui é Franciane, tenho 45 anos, sou do canal Fixiente. Em Gênesis 6 está escrito que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e que desse cruzamento nasceram aberrações, nasceram néfilis, nasceram gigantes. Eu vou mostrar 14 provas de que a Bíblia diz que as filhas dos homens são mulheres humanas e que os filhos de Deus são os anjos. Isto por quê? Porque tem uma corrente de pensamento, que está deturpando as escrituras, dizendo que essas filhas dos homens são descendentes de Caim, que tiveram relações com filhos de Deus, que seriam descendentes de Sete. Porque isso para os cristãos é muito escandaloso, os anjos fazendo sexo com as mulheres. Já para os judeus que defendem que os anjos não têm livre-arbítrio, também cai por terra a doutrina herética deles, com base em Cabalá. Então eu vou mostrar sim que a Bíblia diz que os anjos fizeram sexo com as mulheres. Vejamos. Primeiro eu vou mostrar quem são os filhos dos homens que eles estão dizendo que é descendente de Caim. Daniel 8, versículo 17. Daniel é chamado de filho do homem. O anjo fala, entende, filho do homem. E Daniel não é descendente de Caim. Daniel é descendente de Sete. Por quê? Porque todos os israelitas têm a genealogia na Bíblia, que liga eles a Sete, não a Caim. Aí já cai por terra quando eles dizem, não, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, as filhas dos homens são a de Caim. Não. Filhos dos homens, descendente de Sete aqui, Daniel, vou mostrar mais. Daniel 7, versículos 13 e 14, ele diz que viu no céu um semelhante a filho do homem, um semelhante a humano, a ser humano. Tanto a descendência de Caim quanto a descendência de Sete são filhos dos homens. Mas se a gente for na lábia desse povo, aí vai dizer que Daniel viu no céu um semelhante ao filho de Caim, porque ele viu um semelhante ao filho dos homens, e ele está dizendo que os filhos dos homens são a descendência de Caim. Em Daniel 2, versículo 38, ele diz que entregou na mão de Nabucodonosor onde quer que habitasse filho do homem. Onde quer que habitasse filho de homem estava na mão de Nabucodonosor, ou seja, a terra inteira. A gente sabe que Nabucodonosor foi chamado de rei dos reis. Ele reinou a terra inteira, ou seja, ele reinou sobre toda a raça humana. Em Daniel 10, versículo 16, ele diz que vem um semelhante aos filhos dos homens e tocou a boca de Daniel. Por quê? Porque os anjos têm várias semelhanças. Tem anjos, querubins, serafins, uns têm formatos de animais e outros têm a semelhança de homem. O que ele está dizendo aqui? Veio a semelhança de homem, não veio um homem. Veio um com semelhança de filho do homem e tocou a boca de Daniel. Ou seja, um com semelhança de ser humano. Filhos do homem, a raça humana. Então, o anjo que veio tocar em Daniel tinha a mesma semelhança que a nossa, de filho do homem. Ezequiel, que é israelita, que é descendente de Sete, não de Caim. O anjo chamou ele de filho do homem. Está em Ezequiel 37, versículo 17. Em Ezequiel 3, versículo 1, novamente o anjo chama Ezequiel de filho do homem. Ezequiel 37, versículo 7, o anjo de novo para Ezequiel. Filho do homem, os ossos poderão reviver? Agora olha essa, Ezequiel 37, versículo 9. Profetiza, filho do homem. Então agora descendente de Caim é profeta. Só que não, né? Aqui é Ezequiel, descendente de Sete, filho do homem. Em Lucas 21, versículo 27, um dos vários versículos que chamam o Messias de filho do homem. O Messias é filho do homem. Ele não é descendente de Caim, ele é descendente de Sete, da tribo de Judá, israelita. Agora eu vou mostrar quem a Bíblia chama de filhos de Deus. Em Daniel 3, foram colocados na fornalha os 3 amigos de Daniel. E um anjo entrou na fornalha e protegeu os 3, e eles não foram queimados. Aí Nabucodonosor falou assim, a gente não botou só 3 homens lá? Como é que eu tô vendo 4? E o quarto deles tem aspecto de um filho dos deuses, ou seja, tem um aspecto de anjo. Aí vão dizer, é o babilônico chamando, então não serve, bababá. Ok, em Jó, em Jó, capítulo 1, está dizendo que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Eterno e entre eles também foi Satã para acusar Jó, tá bom? Em Jó 2, está dizendo a mesma coisa, que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente ao Eterno e entre eles também veio Satã. Então aqui eu já tenho 2 passagens bíblicas em Jó. Algumas bíblias já traduzem diretamente para anjos, mas o que está escrito em hebraico é filhos de Deus. Em Jó 38, versículo 7, Deus diz para Jó que todos os filhos de Deus jubilavam com a criação do Eterno. No dia que ele estava criando, os filhos de Deus estavam jubilando. Por um acaso os filhos de Sete estavam lá? São os anjos. Em Lucas 20, versículo 35 e 36, o Messias diz que quando a gente morre, a gente não casa nem se dá em casamento. Por quê? Seremos como anjos, seremos como filhos de Deus. Ele está mostrando aí quem são os filhos de Deus, são os anjos. E diz que nós seremos como eles. Ainda que os judeus não reconheçam o Novo Testamento sobre o aspecto da fé, é um dado histórico que mostra um israelita chamando os anjos de filhos de Deus há mais de 2000 anos atrás.
É por isso que está escrito, do Egito chamei meu filho, porque nós seremos como anjos, nós seremos como filhos de Deus, se nós andarmos no seu caminho, se nós fizermos a sua vontade. Aí eles dizem, Israel, filho de Deus, é descendente de Sete, viu? mas Ezequiel, Daniel e o Messias são filhos dos homens e são descendentes de Sete também. Ele chama Israel de menino, ele cuida do seu povo como um pai cuida de um filho. E eles distorcem esse versículo, ignorando que a Bíblia inteira mostra claramente quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens. Aí, em Gênesis 6, está escrito que os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e a tomaram por mulheres. E que desse cruzamento nasceram gigantes. Aí esse povo vem dizer, tá? Que não, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, tá? E as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Estão inventando, isso não está na Bíblia. E quer dizer que os filhos de Caim vai ter relação com as filhas de Sete e vai nascer um monte de gigante, um monte de aberrações genéticas? Claro que não, nasceu uma aberração genética, nasceram néfilins, tá bom? E a Bíblia mostrou claramente quem é chamado de filho de Deus, que são os anjos, e quem são chamados de filhos dos homens, que são os humanos. Em Gênesis 6 está dizendo que esses néfilins, eles eram os heróis dos tempos antigos. E Ezequiel, o profeta Ezequiel falou que esses heróis, eles tocavam terror na terra, tá? Eles tocavam terror, tá? Em Ezequiel 32, versículo 27, era uma raça maldita, uma raça má. Por isso que a gente vê o Eterno mandando Moisés algumas nações, ele dizia que tinha que ser totalmente exterminada, não podia sobrar nem criança, tá bom? Tinha que ser totalmente exterminada naquela época porque eram nações ímpias, nações que tinham gigantes lá dentro, nações com DNA corrompido, DNA estragado, por isso que era um povo muito ímpio. Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito do canal, quero agradecer a ele. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe seu like para ajudar o canal. Shalom a todos.